O capítulo já começa com o Prota upando. Mais hack pra nós nessa bagaça. Em seguida, vemos os pobres zumbis sofrendo nas tramontinadas do Prota. Eu falei pobres? Enfim. Enquanto mete a peixeira nos zumbis, o Prota começa a upar virado na peste. Tramontina pra cá, tramontina pra lá, é zumbi pra todo lado. Enquanto o Prota tá fatiando geral, uma cambada de figurantes observa e começam a achar que é muito fácil escalar esses zumbis no Vasco. Então dizem que vão passar geral. Um dos figurantes já sai com sangue nos olhos e uma machadinha na mão, pensando que vai fazer sucesso. Então o figura dá logo uma lapada com a machadinha. Mas como todos sabem, meus caros amigos, alegria de pobre dura pouco. O golpe do figurante não valeu nada no couro do zumbi. Automaticamente, ele já fica com o foreves na mão e começa a tremer igual um pincher após o banho. O zumbi já cata logo o figurante pelo pescoço e começa a tomar ketchup diretamente da fonte. O prota insano diz que a força de um humano comum jamais cortaria um zumbi, enquanto passa a peixeira. Ele diz que esses zumbis são lentos e fracos, mas em compensação eles são duros e não sentem dor. Além disso, eles são muito mais perigosos em grupos, então Kim Yuvon diz que alguns desses figurantes terão a sorte de escapar e irão escalar a torre. Mas que isso não será fácil. Enquanto viaja com esses pensamentos, o protagonista dá uma tramontinada no pescoço de um zumbi e percebe que não cortou. Em seguida, ele se pergunta se o efeito daquele troço já acabou. Então o protagonista diz que esses zumbis não são fáceis de eliminar, mas eles têm um ponto fraco. Ele rebola um frasco para cima e passa a tramontina, partindo em dois. Antes que a gente veja o que diabos é isso, vem um flashback na mente do prota. Um cara diz que não tem talento e que é pior que a maioria dos figurantes. Então o prota pergunta como ele conseguiu sobreviver ao primeiro tutorial. O cara diz ao prota que trabalhava em uma fábrica de sal e, por uma feliz coincidência de roteiro, os zumbis não valem nada contra sal. Em seguida, o protagonista sai do seu flashback explicativo e, agora que já salgou a peixeira, começa a fazer salada de zumbis novamente. Em seguida, o sistema diz ao prota que ele teve uma conquista impossível ao derrotar mais de 100 zumbis em menos de 10 minutos. Por isso, ele recebeu 3 pontos de atributos não distribuídos. É dito que pontos de atributos não distribuídos são diferentes dos aleatórios, pois o prota pode escolher onde os quer colocar, enquanto os aleatórios são jogados de qualquer jeito após o término do tutorial. Kim Yuon fica animado ao saber que pode conseguir esses pontos no tutorial e se pergunta se deve usá-los agora mesmo, mas logo desiste da ideia. Ele decide deixar para fazer isso depois, pois não há necessidade desses pontos para passar por esses zumbis fracotes. O relógio mostra 10 minutos restantes. Então o protagonista resolve ir procurar por um lugar melhor para farmar suas kills. Enquanto isso, Loureba está aperreado, tentando passar a peixeira em um zumbi. Ele mal consegue cortar o maxilar do bicho. Com o Foreves na mão, ele se pergunta como diabos Kim Yuan os mata com tanta facilidade. Loureba pensa que, se tivesse a peixeira do protagonista, tudo seria muito mais fácil. O zumbi com o maxilar poído solta uma gorfada enquanto avança em Loureba. Para não ir de F, Loureba, desesperado, grita para o zumbi ir embora enquanto tenta pará-lo com um pisão. É zumbi gemendo para todo lado, figurante derramando ketchup e os amigos de Loureba correndo para ajudar. Cabelinho de Cuia, amigo de Loureba, se pergunta se esses miseráveis desses zumbis estão aumentando a cada momento. Outro amigo se pergunta para onde o prota meteu o pé, que se acharem ele, poderão escapar da morte certa. Loureba também fica maluco se perguntando onde está o prota. Enquanto ele está fantasiando com o prota, um dos seus amigos grita para tomar cuidado, pois um zumbi está vindo jantar ele. Loureba volta à realidade, quase sem tempo para impedir o zumbi de arrastar ele para o Vasco também. Mas parece que foi tarde demais. A peixeira de Loureba parte com o supapo do zumbi. Com cara de quem comeu uma bolsa de fel, ele acha que não tem mais jeito e se pergunta se realmente vai de F agora. Então, na hora que o zumbi estende sua mão para catar Loureba, o zumbi para de repente e dá um gemido excruciante enquanto solta fumaça por todo canto. Loureba, estranhando por ainda não estar no paraíso dos valentões, fica curioso se perguntando que diabos aconteceu, pois os zumbis pararam. Cabelinho de Cuia diz que parece que algo caiu neles. Então é mostrado uma poaca branca caindo. Obviamente o sal do prota. Nem adianta mais fazer suspense. Como todos sabemos que é muito normal pegar coisas que não sabemos o que é e lamber para descobrir, Loureba faz exatamente isso e descobre que é sal.
Então voltamos para o Prota, que está upando feito um condenado. O sistema está frenético, jogando as notificações de subida de nível, parecendo um grupo de WhatsApp de tiazinhas fofoqueiras. Enquanto salta, ele despeja sal a rodo de sua mochila em cima da cambada de zumbis. Ele termina seus pulos fazendo zigue-zague e, logo em seguida, o sistema manda a boa. O tutorial acabou. 4.007 pessoas não foram contratadas pelo Vasco. Enquanto o Prota diz que uma porrada de figurantes foi de F, o sistema diz que as recompensas serão distribuídas conforme a quantidade de zumbis que cada um mandou para os Elísios. O Prota fez um rapa. O sistema diz que ele mandou 1.427 zumbis para o além. Consequentemente, ele receberá essa mesma quantia em pontos. Além disso, ele recebeu mais 1 ponto de força, 2 pontos de vitalidade e 1 ponto de atributo não distribuído, além de um agrado de mais 500 pontos por ter eliminado mais zumbis que todos. E já que ele alcançou um feito impossível, por que não mais um agrado de 1.000 pontos? O Prota fica com cara de tacho, sem saber quantas notificações o sistema mandou para ele depois dessa sova que ele deu nos zumbis. Ele está bem satisfeito, pois recebeu seus 3k de pontos, sendo que da última vez, antes de reencarnar, ele só ganhou 10. Os status do Prota já estão bem da hora. Ele já está level 16 e tem ponto pra carai. O sistema já avisa que o segundo tutorial já vai começar. O Prota, um pouco puto, diz que não tem tempo nem pra esfriar o sangue. Quando ele está prestes a dizer do que se trata o segundo tutorial, é interrompido por uma voz que diz: Olá a todos. Parabéns aos que sobreviveram. Parece que sobreviveram mais figurantes do que o esperado. Estou até com vergonha. A galera ouvindo fica se perguntando de onde diabos está vindo essa voz. Então, a voz misteriosa diz que tem um anúncio que deveria ser dito após o segundo tutorial, mas que dessa vez fará uma exceção e dirá logo. O Prota, que já passou por isso, sabe que quem está falando é apenas um lacaio. Então o lacaio diz que, por haver uma pessoa que está subindo níveis rápido demais, ele ensinará os demais sobre como usar seus pontos, obviamente se referindo ao Prota. Um mísero figurante pergunta se a voz não vai ensinar a eles como irem para casa. Que inocente. Outro figurante manda o primeiro calar a boca, pois está atrapalhando. O lacaio ignora e começa a dizer que existem 2 formas de gastar os pontos. A primeira é na loja, que tem coisa pra carai lá. A segunda é com moeda de troca. Basta dar uma balançadinha na mão um do outro que os pontos passam conforme o combinado. O Prota diz que já manja dessas paradas e que se pode virar até um deus apenas com pontos. Que a loja é indispensável nesse mundo e que, a partir de agora, será uma desgraceira por níveis e pontos. O lacaio diz que já chega de descanso, ele não tem mais nada para falar, então o pau vai torar. Uma cúpula de energia aparece no meio da cidade. E então o sistema diz que uma zona segura será criada no meio de cada setor. Que os figurantes devem entrar na zona segura e que a cada 3 horas eles receberão 100 pontos. O segundo tutorial irá começar agora. E esse capítulo chegou ao fim, galera. Se você tá gostando dessa farofa, se inscreva aí, meu caro, pois vai me motivar a virar dia e noite para trazer os próximos capítulos dessa obra insana o quanto antes.